Pessoal, então nós retornamos aqui para um quinto bloco, um bloco complementar, para conversarmos sobre algumas disposições penais eleitorais esparsas, ou seja, fora do Código Eleitoral, conforme ficou combinado, comentado no nosso bloco 4, tá? Em razão aqui de algumas mudanças de cronograma no nosso curso, inclusive para que nós não corramos o risco de deixar algum ponto importante, algo sem discutir aqui com as senhoras, algo sem discutir aqui com os senhores, tá? Prometo que vai ser um bloco breve, mas com algumas considerações que eu reputo importantes e pertinentes para os próximos períodos eleitorais, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro dispositivo que eu queria comentar com vocês, nesse nosso bloco adicional, é o artigo 25 da Lei Complementar 64 de 1990. O artigo 25 da Lei Complementar 64 de 90 traz um dispositivo chamado impugnação de registro ou arguição de inelegibilidade deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. Então, vocês vão verificar no artigo 25, que consta na descrição de conduta que constitui crime eleitoral essa conduta de arguição de inelegibilidade ou a impugnação do registro do candidato em razão de interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade que seja, então, deduzida, seja de modo temerário, ou seja, sem nenhum fundamento expresso, sem nenhum fundamento explícito, sem justa causa, tá? Ou também de manifesta má-fé. Tá? Vocês vão perceber aqui que é uma infração de menor potencial ofensivo, detenção de 6 meses a 2 anos, e vocês também vão verificar que se trata de um crime próprio. E por que se trata de um crime próprio? Porque exige uma condição, exige uma qualidade especial do sujeito que pratica essa conduta. E quem que seriam, então, esses sujeitos? Por que seria um crime próprio? Porque ele somente pode ser cometido por aqueles que são legitimados às ações eleitorais para arguir a inelegibilidade. Tá? Então, quem seriam esses legitimados? O candidato, o partido político, a coligação e o Ministério Público Eleitoral, que são esses legitimados aqui para arguir a inelegibilidade, certo? Se a conduta for praticada por partido político, se a conduta for praticada por coligação, de quem que vai ser a responsabilidade penal? Nós vamos ter uma responsabilidade penal de pessoa jurídica aqui, um tema que é tão discutido no Brasil, que é tão discutido no mundo atualmente. Gente, tomem cuidado. Se a conduta for praticada por partido, se a conduta for praticada por coligação, a responsabilidade penal é dos representantes legais do partido, é dos representantes legais da coligação. Isso emana do próprio texto legislativo, do artigo 90, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Tá? Quando que se consuma esse tipo penal? Esse tipo penal se consuma com o ajuizamento da ação. Se consuma com o ajuizamento da ação, independentemente da sua sorte. Tá? Então, aqui uma impugnação de registro, uma arguição de inelegibilidade, que foi deduzida do quê? De modo temerário, ou seja, sem justa causa, ou de manifesta má-fé. Tá? Se consuma, então, independentemente da sorte, independentemente do resultado dessa ação, tá? Consumando-se com o simples, com o mero ajuizamento dessa ação. Beleza? Próximo tipo que eu quero comentar com vocês. Lei 9.504, artigo 33, parágrafo 4º, tá? Não confundam aqui com lei de drogas, mas é mais um 33, parágrafo 4º, que é importante para os nossos estudos, que é importante para o nosso dia a dia. Esse tipo penal aqui é a divulgação de pesquisa fraudulenta. Tá?
Divulgação de pesquisa fraudulenta, conforme o dispositivo, constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, também uma infração de menor potencial ofensivo. Pessoal, eu deixo algumas considerações aqui para vocês. A importância de tutelar, aqui muitas vezes as pessoas discutem, por que tipo penal nesses casos? Tem necessidade? Onde que fica a subsidiariedade do direito penal? Onde fica a intervenção mínima? Por que que a gente tem esse tipo penal? Pessoal, aqui é a relevância do tipo. A divulgação de pesquisa fraudulenta, ela é um dos modos de manipular o livre exercício do sufrágio, de manipular a manifestação volitiva, de manipular o pensamento, a construção da manifestação do voto do eleitor. Então, aqui, com certeza, é um tipo penal que é válido no sistema jurídico em que vivemos, dentro de uma lógica do que buscamos ainda construir no nosso país. Tá? Então, lembrar que aqui se trata, na dogmática penal, para quem estuda aqui para concurso, para quem estuda para provas do dia a dia, né? Se trata aqui de um tipo penal aberto, que tem um conteúdo indeterminado, um conteúdo bastante largo. O conteúdo dessa pesquisa fraudulenta ele é fruto de uma criação artificial, né, não se ampara em dados reais, em dados empíricos. É importante a gente destacar aqui que não é apenas a divulgação de dados negativos na pesquisa que pode caracterizar uma pesquisa fraudulenta, é tanto dado positivo quanto dado negativo, ou seja, depende muito aqui de quem, aspas, encomenda essa pesquisa fraudulenta, de quem, aspas, de quem produz essa pesquisa fraudulenta. Então, para caracterizar o crime aqui de divulgação de pesquisa fraudulenta, pode ser tanto dado positivo quanto dado negativo. E também o registro dessa pesquisa perante a Justiça Eleitoral é indiferente para configurar o crime. Nós sabemos aqui que o nosso curso, que o nosso módulo é de penal eleitoral, processo penal eleitoral, comigo e com os colegas, mas é importante a gente lembrar alguns detalhes do processo eleitoral como um todo. Por exemplo, que essas pesquisas, elas possuem um registro na Justiça Eleitoral, até mesmo como uma modalidade, como um mecanismo de controle do seu conteúdo, de quantas pesquisas estão fazendo e, sobretudo, que pela capacidade de interferir na formação do convencimento do eleitor. Só que nós sabemos que não são só aspas, as pesquisas devidamente registradas, as pesquisas formalizadas que circulam no ambiente eleitoral, sobretudo ali no período de véspera de eleição, né, pessoal? Então, para configurar esse crime de divulgação de pesquisa fraudulenta, o registro na Justiça Eleitoral é indiferente. E com razão, porque se nós exigíssemos o registro na Justiça Eleitoral para que se viesse a configurar o crime, ia se esvaziar a proteção aqui. Porque toda vez que se vai fazer uma pesquisa, aspas, verdadeira, aspas, quente, eu vou lá e registro. E toda vez que eu vou fazer uma pesquisa falsa, uma pesquisa fraudulenta, uma pesquisa para manipular a intenção do eleitor, eu só ia lá e não registrava e o fato ia ser atípico. Então, aqui é uma providência que, de modo técnico, ela é bastante importante. O registro ser indiferente para configurar o crime. Tá? O crime consiste aqui em divulgar, ou seja, esse conteúdo fraudulento precisa chegar ao conhecimento do eleitorado, e dispensa uma finalidade específica, dispensa um fim especial de agir. Tá? Bastando, como a gente fala aqui, se trata de um crime doloso, então precisa ter consciência e precisa ter vontade, que são os elementos do dolo. Bastando, então, vontade de divulgar a pesquisa e consciência do conteúdo fraudulento. Importante também destacar aqui que não precisa demonstrar se houve ou se não houve uma afetação concreta
na livre manifestação da vontade do eleitorado. O que importa aqui é o conteúdo fraudulento e ser divulgado. Porque senão, pessoal, isso aqui ia ser uma prova diabólica. Até deixo o questionamento aqui no material de vocês. Uma prova e é praticamente impossível aqui do órgão agente depois fazer essa prova e do juízo eventualmente reconhecer como provado ou não essa capacidade. Tá? Então, o que tem que se provar é essa consciência e essa vontade, mas não necessariamente demonstrar se houve ou não uma concreta afetação na livre manifestação da vontade do eleitorado, até porque isso é da psique, é do individual, é do íntimo de cada um, dentro de uma coletividade de pessoas que pode vir ou não ser influenciada por essa conduta. Tá? Seguimos no 39, parágrafo 5º da 9.504, da Lei das Eleições. Aqui algumas condutas que são típicas do dia das eleições. Então, quando a gente pega aquele materialzinho lá do dia da eleição, do que pode, do que não pode, para nos amparar, para servir de bengala para nós, vão ter aqui condutas que constituem crime no dia das eleições, que são puníveis com detenção, mais uma vez aqui de 6 meses a 1 ano, infração de menor potencial ofensivo, traz uma possibilidade aqui de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, ou seja, uma particularidade do Código Eleitoral e da legislação eleitoral quando se refere a penas alternativas, que a gente comentou no nosso primeiro bloco, tá? E a gente vai ver aqui algumas condutas que são proibidas. Então, por exemplo, o uso de alto-falantes ou de amplificadores de som, ou a promoção de comício ou carreata, também a arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna, a divulgação de quaisquer espécies de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, e a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações, os aplicativos de internet, podendo ser mantido em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Aqui eu deixo uma consideração da doutrina, que é bastante importante nós refletirmos sobre isso, que embora o tipo faça referência ao elemento temporal dia das eleições, a finalidade aqui não é que essas condutas sejam proscritas, sejam proibidas no dia todo da eleição. Então, por exemplo, a finalidade é tutelar o quê? A finalidade é tutelar a liberdade de escolha do eleitor no momento do voto. Então, que horas que eu começo a votar? Que horas que eu termino de votar? Tá? Eu busco tutelar a liberdade de manifestação do eleitor no voto. Então, por exemplo, essas condutas elas podem ser proibidas no dia das eleições, até a hora que se pode votar. Então, na véspera de votar, ou seja, na madrugada, ali no começo da manhã, abre a urna, continua proibido, termina a votação. Me parece que se encerra aqui essa proscrição, essa proibição. Tanto que parcela da doutrina entende isso, entende adequado limitar a incidência até o momento em que se encerra a votação. De modo que depois que encerra a votação, não haveria mais ofensa aqui ao bem jurídico tutelado, sobretudo a liberdade de escolha, a liberdade de manifestação da vontade do eleitor. Então, por exemplo, encerrou a eleição, foi feita a apuração. Nós somos promotores, juízes, servidores, assessores da Justiça Eleitoral no interior, por exemplo. Tem cidades que em meia hora, 45 minutos, já tem o resultado. Aí não vai poder fazer uma carreata, não vai poder fazer uma reunião de pessoas, não vai poder divulgar material da campanha, só que agora, enaltecendo o resultado obtido, vai ter que esperar passar meia-noite? Não, claro que não. Isso a gente sabe que acontece no dia a dia, acontece em todas as cidades, acontece em todas as zonas eleitorais, e esses fatos são encarados pela polícia, pelo juízo, pelo Ministério Público Eleitoral, por todos, como indiferentes penais, como fatos atípicos. Então, é uma interpretação que já se faz do dia a dia, ainda que indiretamente, mas que é importante a gente deixar aqui, então, consignado.
que, embora se fale de crime do dia das eleições, a doutrina entende, uma boa parcela, que é adequado limitar essa incidência até que encerrada a votação, certo? O uso de órgãos, de símbolos semelhantes aos empregados por órgãos do governo. É o artigo 40 da 9504, tá? Não pode usar na propaganda eleitoral símbolos, frases, imagens que sejam associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos de governo. Tá? Pessoal, aqui algumas considerações que eu faço a respeito desse tipo penal. Tá? Não se pune a utilização de símbolos nacionais, de símbolos estaduais ou de símbolos municipais. Tá? Então, pode usar, por exemplo, a bandeira, o hino, as armas, os selos, tá? Que são identificações aqui dessas unidades. Não pode usar que não se pune essa utilização dos símbolos. Então, por exemplo, eu sou promotor de justiça atualmente aqui em Palotina, oeste do Paraná. Se alguém utilizar a bandeira de Palotina, de Maripá ou de Nova Santa Rosa, que são os municípios que pertencem à minha zona eleitoral, na campanha, não configura um crime, não configura aqui um crime eleitoral. Tá? É permitido isso pela legislação. Também não se exige prova de nenhuma finalidade específica, bastando o uso indevido dos citados símbolos, das citadas frases, das citadas imagens. E o crime se consuma no momento em que é divulgada a propaganda eleitoral. Tá? Há uma consumação aqui. E aí, para a gente encerrar, eu falei que ia ser breve, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o 57H, parágrafo 1º, tá, da 9504. A contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com o objetivo específico de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou coligação. Aqui, pessoal, com certeza, é o grande desafio da nossa atuação na justiça eleitoral. Eu falo justiça eleitoral no sentido amplo, servidores, judiciário, Ministério Público, advogados, partidos, coligações, candidatos, candidatas. É o grande desafio aqui da nossa realidade, esse controle aqui da publicidade, esse controle da propaganda, esse controle das mensagens enviadas, porque a circulação de mensagens em redes sociais, em grupo de WhatsApp, em grupos do Telegram, ela é muito maior do que a nossa capacidade de capilaridade, de infiltração, de controle, seja do que for, para ter conhecimento e para poder determinar a remoção dessas mensagens. E, sobretudo, depois que enviadas, normalmente nós não conseguimos fazer uma contra-mensagem, uma contra-prova, no sentido de desmentir, de explicar o que era verdade e o que não era, até mesmo porque normalmente esse tipo de mensagem as pessoas já pregam aspas para convertidos. Então, são grupos em que pessoas que pensam daquele jeito enviam mensagem daquilo para reforçar um certo sentimento de concordância ou de discordância com o que vem sendo feito. E não falo de A, não falo de B, porque todos nós sabemos aqui da realidade atual do Brasil, em que a discussão, em que a construção do pensamento, em que a construção das correntes de pensamento são cada vez mais restritas, em que as pessoas acabam, na verdade, apenas e tão somente retroalimentando aquilo que elas já pensam, sem nenhuma capacidade, sem nenhum interesse em discutir, em pensar, em ouvir aquilo que o outro pensa. Então é uma triste realidade e que esse crime aqui vem justamente nesse contexto, tá? Eu vou deixar alguns comentários aqui para vocês. Esses atos de contratar alguém, direto ou indiretamente,
para emitir mensagem, comentário para ofender a honra, a imagem de candidato, partido ou coligação. Eles não precisam necessariamente interferir de modo direto no processo eleitoral, bastando aqui que causem um reflexo negativo na honra ou na imagem, e aí o sujeito passivo pode ser o candidato, o partido ou a coligação. Mais uma vez, pessoal, não exige uma formalidade, tá? Então, por exemplo, essa contratação, aqui a gente aproveita lá a teoria geral dos contratos, quando a gente estuda o concurso. O contrato ele pode ser um contrato formal, ele pode ser um contrato escrito, ele pode ser um contrato solene, mas ele pode ser também uma simples manifestação de vontade sem nenhuma formalidade específica. A gente não pode confundir o contrato papel, né, aquilo que vai materializar a manifestação volitiva das partes, com o contrato manifestação de vontade, com o contrato avença, feita entre as partes. Então, aqui a gente fala em contratação, que é manifestação de vontade, tá? Pode ser uma contratação formal, existindo um papel, existindo um documento, ou uma contratação informal, né? Não necessitando aqui um contrato escrito, propriamente dito. Quando fala aqui em grupo de pessoas, tá? Exige pelo menos duas ou mais pessoas, pelo menos duas ou mais pessoas. Aqui a gente aplica a mesma lógica dos crimes cometidos por mais de uma pessoa. Quando a legislação não exige três ou mais, quatro ou mais, a gente usa o mínimo de dois, mas tem que ter pelo menos duas ou mais pessoas associadas. O ato praticado por apenas uma pessoa é um indiferente penal? Pergunto. Não, o ato praticado por apenas uma pessoa, ele configura crime, mas pode não configurar esse crime aqui, e sim um crime contra a honra eleitoral, lá na forma do que nós já estudamos do Código Eleitoral, a calúnia, a difamação, a injúria eleitorais. Aqui acaba ficando o crime contra a honra eleitoral como um crime subsidiário, como um soldado de reserva. Não caracterizou o 57H, parágrafo 1º, a gente vai para o soldado de reserva, o crime contra a honra eleitoral. Não há necessidade de identificar, de qualificar especificamente cada um dos envolvidos. Até deixo no material de vocês que isso aqui é uma característica dos delitos associativos. Quando a gente faz uma denúncia de um crime associativo, eu não preciso necessariamente identificar todas as pessoas que estão envolvidas. Claro que essas pessoas que não estão envolvidas, elas não vão ser denunciadas, vão ser processadas e não vão ser eventualmente condenadas. Mas, por exemplo, quando há um roubo majorado pelo concurso de pessoas, um furto qualificado pelo concurso de pessoas, eu posso utilizar, por exemplo, um inimputável para caracterizar esse concurso de pessoas, eu posso utilizar uma pessoa não identificada, mas que apareceu, por exemplo, numa filmagem. Eu posso, por exemplo, utilizar uma pessoa que no momento da denúncia encontra-se falecida, ou seja, com a sua punibilidade extinta, mas essa quantidade de pessoas, sejam elas quem for dessas três que eu dei como exemplo, elas são utilizadas na conta do delito associativo. Tá? A mensagem deve ser publicada na internet, então tem um ambiente específico, assim como lá no crime do dia das eleições, nós temos um elemento temporal, aqui nós temos um elemento espacial, em que espaço nós devemos realizar essa conduta. Então, a mensagem deve ser publicada na internet. Tem um dolo específico, tá? Tem um dolo específico, a emissão de mensagem, de comentário ofensivo à honra de cidadão, partido ou coligação pela internet. Se não demonstrar esse dolo específico, mais uma vez, pode haver a aplicação subsidiária dos crimes contra a honra eleitoral, lá do Código Eleitoral. E para a gente encerrar, é um crime formal, um crime formal. O que significa um crime formal neste caso aqui, Pedro? Ele se consuma com a contratação do grupo de pessoas com essa finalidade específica. Contratou o grupo de pessoas com essa finalidade específica, consumou o crime. Tá? A divulgação na internet, ou não, tá? É um mero exaurimento. Então, divulgou é exaurimento. O que significa ser exaurimento aqui?
O exaurimento, ele não interfere na consumação do crime, a consumação é um momento anterior, só que esse exaurimento ele pode interferir no quê? Pode interferir na dosimetria da pena, tá certo? Pessoal, então com isso eu encerro aqui esse nosso bloco adicional e cumpro para vocês o prometido da gente trabalhar com a aula, com o vídeo, com essa discussão aqui, teórico e prática, todos os principais crimes previstos, anunciados na legislação eleitoral. Tá? Nos vemos nos encontros ao vivo, nos vemos nos fóruns, e qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.